Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia Nacional da Cachaça. Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas. Dia Mundial do Agrônomo. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 18 graus, máxima de 32 graus, Curitiba, Paraná. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,61. Valor do euro, em baixa, R$ 6,22. Índice Bovespa, em baixa, 0,48%, 134.029 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,58%, valendo R$ 328.655,91. IPCA, em baixa, 0,02%, agosto de 2024. Taxa Selic, em alta, 10,5%, 31 de julho de 2024. Valor do ouro, R$ 467,91. Notícias nacionais. Brasil teve 11,39 milhões de hectares atingidos pelo fogo este ano. Segundo o monitor do Fogo Map Biomas, Cerrado e Amazônia foram os locais mais atingidos, representando 43% e 35% de toda a área queimada no país. Câmara conclui votação da desoneração da folha de pagamento. Texto, que segue para a sanção, propõe transição de 3 anos para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. STF valida prisão após condenação pelo júri, para a maioria dos ministros. Princípio constitucional da soberania dos vereditos do tribunal do júri autoriza execução imediata da pena. Polícia Federal envia ao STF apuração preliminar sobre Silvio Almeida. Como as acusações tratam do período no qual o ex-ministro tinha foro privilegiado, a PF pede que o Supremo defina se a questão deve ser analisada pela Corte ou por instâncias inferiores da Justiça. Polícia Federal prende 2 pessoas suspeitas de imigração irregular no Oiapoque. Prisão ocorreu durante inspeção de rotina, após abordagem a 2 carros no posto da Polícia Federal, no extremo norte do Amapá. Passageiros estavam sem visto e sem o controle necessário do posto policial. Operação aplica mais de R$ 100 milhões em multas ambientais no Amazonas. Ações correspondem ao período de 30 de abril até 10 de setembro deste ano. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas atribui a advocacia predatória total de processos no setor aéreo. Segundo a ABAR, o número de processos contra companhias aéreas vem aumentando, em média, 60% ao ano desde 2020. Infogripe aponta que a Covid-19 se espalha por 5 estados. Ao aparecer os sintomas, o recomendado é ficar em isolamento, se recuperando da infecção, e assim evitar transmitir o vírus para outras pessoas. Hemocentro de Brasília chama doadores de tipos negativos. Haverá atendimento prioritário para esses doadores a partir desta quinta-feira, dia 12. Esquema segue até o dia 30 de setembro ou até que os estoques estejam normalizados. INPE e Fiocruz vão produzir dados científicos sobre cigarro eletrônico. Principal desafio é contrapor o marketing da indústria de tabaco com conhecimentos científicos sobre os danos causados à saúde por esse dispositivo. Rio fará obras emergenciais para reduzir os efeitos da estiagem. No início da semana, a SEDAI divulgou um alerta sobre o risco de redução da produção de água por causa do baixo volume nos mananciais de captação. Prefeitura de Manaus decreta situação de emergência por causa da seca. Rio Negro está abaixo da média histórica para essa época do ano. Governo estadual já havia decretado emergência para outros 62 municípios. Rio cria gabinete de crise para combater incêndios florestais. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou investimentos de mais de R$ 1 bilhão para expandir rede de atendimento à população do estado. Calor se intensifica e pelo menos 18 cidades de São Paulo registram focos de incêndio. Regiões mais críticas contam com apoio aéreo para auxiliar no combate às chamas. Estudantes seguem ocupando a UERJ após fim de prazo dado pela reitoria. Desde 26 de julho, estudantes ocupam a reitoria em protesto contra mudanças nas regras para concessão de bolsas e auxílios de assistência estudantil para alunos da graduação. Após 6 anos em alta, valor da produção agrícola cai 2,3% em 2023, segundo o IBGE. Valor da produção das principais culturas alcançou R$ 814,5 bilhões. Soja continua sendo destaque. Clima adverso reduz em 21,4 milhões de toneladas a safra de grãos. Dentre as culturas afetadas pelo clima adverso, destaque a soja, cujo volume total colhido na safra 2023-2024 deve sofrer redução de 7,23 milhões de toneladas em relação ao período 2022-2023.
O uso de dinheiro esquecido em bancos pode dar ao governo até 8,5 bilhões de reais. Medida aprovada pelo Congresso faz parte de iniciativas para a compensação financeira da desoneração da folha. Oposição criticou confisco de recursos de cidadãos. Mais de 600 mil pessoas devem visitar Bienal do Livro de São Paulo, com a presença de 83 autores nacionais e 33 internacionais. Evento começou na sexta-feira e vai até domingo, no AMB. Ciência e tecnologia. Funcionário da SpaceX e bilionário fazem caminhada espacial. Foi uma das viagens mais arriscadas até agora para a empresa espacial de Elon Musk, a única privada capaz de enviar rotineiramente seres humanos para a órbita da Terra. Esportes. Conmebol sorteia grupos da Libertadores de futebol feminino. O Brasil será representado na competição sul-americana, disputada entre os dias 3 e 19 de outubro no Paraguai, por Corinthians, Santos e Ferroviária. Grêmio e Inter recebem primeira parte de ajuda financeira da CBF. Entidade ajudará com cerca de 7 milhões de reais para o tricolor e 5,5 milhões de reais para o Colorado. Cruzeiro se impõe em casa, vence Fortaleza e decide Brasileiro Sub-20 com o Palmeiras. Pela semifinal da competição, equipe celeste vence por 3-0 na Arena Independência, em Belo Horizonte. Ezaquias Queiroz é campeão brasileiro de canoagem velocidade. O medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris triunfou, nesta quinta-feira, na prova dos 1.000 metros da competição realizada em Lagoa Santa, Minas Gerais. Matos e Melo são superados nas duplas, e Brasil perde para a Holanda na Copa Davis. Time brasileiro sofre a segunda derrota em 2 confrontos e se complica na busca por vaga na fase final do torneio de tênis. Rafael Nadal desiste da Laver Cup e adia retorno aos torneios depois das Olimpíadas. Após ficar fora do US Open, espanhol de 38 anos vai perder competição por equipes e desfalca a seleção da Europa. Preciso fazer o que é melhor para eles. Notícias internacionais. Rússia lança contra-ataque na região de Kursk após invasão da Ucrânia, diz Zelensky. Ministério da Defesa russo afirmou que tropas capturaram 10 assentamentos. Bombardeio russo mata 3 funcionários da Cruz Vermelha no leste da Ucrânia. Autoridades ucranianas denunciaram ataque da Rússia a vilarejo. Governo alemão apresenta plano contra a imigração irregular. Requerentes de asilo perderão a proteção do Estado se saírem de férias para o seu país de origem, por exemplo. No entanto, aplicam-se exceções, como aos refugiados da Ucrânia. Hungria avalia processar a União Europeia por custos de proteger fronteiras. Governo de Viktor Orbán anunciou medida após a Alemanha instalar controle nas fronteiras dentro do bloco. Número de mortos no Vietnã por impactos de tufão sobe para 226. A agência meteorológica afirmou que a pressão das enchentes tem diminuído, mais de 100 pessoas seguem desaparecidas. Terremoto de magnitude 4,7 atinge sul da Califórnia. Tremor foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. O Corpo de Bombeiros de Los Angeles informou que não houve danos à infraestrutura da cidade ou feridos. Foram mobilizados profissionais de mais de 100 quartéis de bombeiros para conduzir uma pesquisa por terra, ar e mar. Incêndios levam Los Angeles a decretar estado de emergência. Bridgefire, um dos 3 incêndios descontrolados na segunda maior cidade dos Estados Unidos, já destruiu dezenas de casas e arrasou quase 20 mil hectares em apenas 24 horas. Mais de 40 países da ONU pedem que Venezuela publique atas da eleição. Painel das Nações Unidas concluiu que o processo eleitoral ficou aquém das medidas básicas de transparência e integridade. Venezuela rejeita sanções impostas pelos Estados Unidos aliados de Maduro. Ministério das Relações Exteriores afirma que medidas são um novo crime de agressão. Peru decreta luto nacional de 3 dias pela morte do ex-presidente Alberto Fujimori. Peruano governou o país nos anos 90 e foi condenado por crimes contra a humanidade. Ele morreu após batalha contra câncer. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1898, Hannibal Godwin, um inventor norte-americano, patenteia o filme fotográfico de celuloide. Em 1899, Anne Bliss é a primeira pessoa nos Estados Unidos a ser morta em um acidente automobilístico. Em 1906, o 14 bis de Santos Dumont faz um salto curto, o primeiro voo de uma aeronave de asa fixa na Europa. Em 1956, o IBM 305 Ramac é apresentado, o primeiro computador comercial a usar o armazenamento em disco. Em 1987, acidente radiológico de Goiânia. Um objeto radioativo é roubado de um hospital abandonado em Goiânia, Brasil, contaminando muitas pessoas nas próximas semanas e causando a morte de alguns por envenenamento por radiação. Em 1993, Israel e Palestina firmam o Acordo de Paz de Oslo, abrindo caminho para a retirada israelense de partes de Gaza.
Em 1997, um Tupolev Tu-154 da Força Aérea Alemã e um Lockheed C-14 um Starlifter da Força Aérea dos Estados Unidos colidem no ar perto da Namíbia, matando 33 pessoas. Em 2001, o tráfego de aeronaves é retomado nos Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.